Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Psicologia e Tomada de Reféns. Eu sou Bianca Cirilo, sou psicóloga, pesquisadora na área e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a articulação entre as práticas do FBI e um conceito fundamental que eu trouxe do Agamben, que é o estado de exceção. A relevância dessa articulação tem a ver exatamente com as preocupações centrais em torno da minha pesquisa, ou seja, quando eu fui observar o fenômeno, eu tive uma preocupação em compreender quais eram os vetores que atravessavam o meu lugar como psicóloga e os lugares também dos atores envolvidos. Ou seja, quando a gente vai estudar a política norte-americana e vai estudar principalmente as contribuições do Agamben, a gente entende a relevância de compreensão de uma política de extermínio que acaba atravessando fortemente a maneira de estudar, de perceber, de agir diante do fenômeno. Então vamos lá, nós vamos voltar ao contexto de 1919, onde nós temos ali o FBI com toda uma preocupação em atuar contra o Partido Comunista. Então a bola da vez era exatamente o alvo da vez eram as lideranças do Partido Comunista. Na realidade, o Hoover, que era a figura central, que foi um homem de grande confiança da agência, que trabalhou principalmente organizando as práticas em torno da suspeita de terrorismo, ameaça de terrorismo, ele ficou vinculado ao departamento, à divisão de radicais, como nós já falamos em outro vídeo. O Hoover ele teve um papel fundamental na agência porque ele acabou virando um homem de grande confiança. E ele se preparava, se organizava para desarticular o Partido Comunista, que já não vinha muito bem estruturado, já estava bastante desgastado, mas ainda alguns focos preocupavam o governo norte-americano. E o que o Hoover fez? Ele começou a colocar alguns espiões dentro de algumas militâncias para que ele obtivesse algum tipo de informação. Só que esse cenário começou a ficar insustentável porque, além da espionagem, ele começou a se utilizar da prática de tortura, ele começou a se utilizar até mesmo da prática de assassinato, se necessário for. Qual era a alegação? A alegação era a construção da figura do suspeito, ok? Então, o levantamento dos nomes, os suspeitos de comunismo, tudo isso foi sendo analisado, criando uma categoria aí, que era a categoria dessa ameaça, esse suspeito que poderia ser homem ou mulher. Isso não necessariamente, até mulheres foram presas nessa época, conta a história do FBI, que isso independia da questão de gênero, ou seja, era suspeito, era preso, era detido. Só que essa detenção, essa prisão não acontecia de acordo com uma autorização legal, ou seja, a expedição de algum tipo de mandado. Isso acontecia de acordo com os interesses da agência. Isso começou a gerar um incômodo muito grande, principalmente nas lideranças liberais, e aí aparece na cena política norte-americana a figura de um homem chamado Post. E ele produziu um documento de denúncia do FBI, principalmente com relação a essas torturas, a essa prática de invasão da privacidade sem nenhum tipo de autorização, sem mandado, detenção também dentro desse formato, até que isso foi levado a público. Isso com certeza gerou uma série de problemas para o FBI, para o Hoover, e ele teve que se justificar do ponto de vista legal, jurídico. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque, na realidade, o que interessa nesse relato é a suspensão da Constituição, que é onde a gente vai articular com o conceito do Agamben, de estado de exceção, e como que isso afeta a leitura e a nossa intervenção com tomada de reféns. Ou seja, não tem como descartar, não tem como atuar num cenário desse sem considerar a interferência desse tipo de política, que hoje se mundializou. É aquilo que o Agamben vai falar. O estado de exceção não é mais uma exceção. Ele passou a ser uma regra. E isso traz implicações muito sérias do ponto de vista da nossa relação com esses fenômenos. Muito bem. Como o FBI começou de uma forma clandestina, ele começou descumprindo uma série de normatizações, ele descumpriu a autorização do Senado, a autorização da Câmara. A gente sabe que
eles se organizam e se organizaram de tal forma onde não há nenhum tipo de preocupação com culpabilidade. Se você tiver que suspender qualquer tipo de preceito legal, suspende-se em nome dessa ameaça, dessa suspeita que pode trazer um mal muito grande. E isso é muito sério porque se a gente for considerar, por exemplo, a contribuição de Hannah Arendt, antes da gente falar do Agamben, tem uma contribuição dela que é bastante pertinente para a gente articular dentro dessa leitura, que é a seguinte: quando ela vai trazer os estudos sobre o totalitarismo, ela diz para a gente que o totalitarismo é uma forma de governo baseada no terror que cria a figura do supérfluo. E, além disso, ele seria uma espécie de radicalismo da maldade. Eu vou explicar as duas coisas. Muito bem, o que é criar a figura do supérfluo? O supérfluo, dentro da lógica totalitária, é aquele que fica exatamente descartável. Se a gente for considerar a própria peregrinação do judeu dentro dessa questão do nazismo, por exemplo, nós vamos entender que o apátrida, quando ela fala do apátrida, ela está falando de um lugar que não tem lugar, ou melhor, quando você perde a pátria, pior do que perder a pátria, você perder o lugar no mundo. Você fica numa condição que é uma condição pior do que perder a dignidade. Porque quando você perde a dignidade, ela explica lá, você ainda pode recuperá-la. Mais do que perder a dignidade é você perder a sua condição humana, é você perder a sua possibilidade de ter uma vida política, reconhecida como uma vida política. Isso me fez lembrar também o Bauman, quando o Bauman fala dos estranhos à nossa porta. Os estranhos à nossa porta, trazido pela leitura de Bauman, cria exatamente essa rota dos refugiados, essa ideia de que você fica sem lugar no mundo, sem espaço. Isso, no contexto norte-americano, estava claro, ou seja, a figura do suspeito é aquele que não tem espaço. Você está aqui no território nacional, ameaçando a democracia. Então, assim, eu transformo você em alguém que pode ser o quê? Alguém que pode ser eliminado. Se nós formos pegar o Agamben nessa articulação, nós vamos entender, por exemplo, o conceito de vida nua, que está na obra dele, no Homo Sacer, onde ele fala que haveria dentro da esfera humana uma espécie de locus, onde você tem uma vida apolítica, uma vida que pode ser exterminada, uma leitura de vida, onde uma forma de ler a vida, onde você tiraria o aspecto político, uma vida apolítica, onde você pode exterminar. Isso é muito, muito sério e curioso de entender quando você vai para o cenário com reféns. Você tem ali um criminoso que é atravessado por essa lógica de uma vida nua, é atravessado por essa lógica do apátrida, é atravessado por essa lógica do supérfluo. E como que você, enquanto interventor, no caso psicólogo, vai ler esse cenário sem que você se comprometa eticamente? Essa foi a minha preocupação. Como eu falei, a leitura norte-americana, principalmente a psicologia norte-americana, a psicologia militar norte-americana, que traz uma contribuição significativa nesse cenário, ela não me atendia, porque a maneira que o psicólogo norte-americano tem de ler o fenômeno é muito diferente da proposta de leitura que eu queria ter, não só uma leitura psicológica, mas também considerando a leitura sociológica, antropológica, uma leitura política dentro dessa intervenção, da maneira de intervir. Muito bem. Então, nós temos aí, quando o FBI se autoriza a suspender a Constituição, e a gente vai fazer essa articulação com a Agamben, é muito assustador até quando ele traz essa contribuição dizendo o seguinte, que o estado de exceção, ele está dentro dessa lógica totalitária, ou seja, uma nação, ela estabelece o estado de exceção, ou seja, ela suspende a Constituição na sua prática militar, na sua prática governamental, quando há uma ameaça nacional justificada, isso dentro da leitura da construção desse conceito, justificada, onde você suspende essa Constituição em nome de um bem maior. O grande problema é que o estado de exceção passou a ser uma regra, passou a ser um tipo de política emergencial
que traz uma ideia, defende uma ideia de que estaríamos vivendo uma guerra civil mundial. Então, assim, a política de extermínio passou a ser uma regra. Quando a gente pega a Hannah Arendt, que ela vai falar do Estado totalitário, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, e ela traz exatamente esse raciocínio similar, ou seja, passou a ser uma lei, ou seja, passou a ser uma regra para todo mundo, não é mais algo que acontece dentro de um cenário específico, não. Essa lógica totalitária passa a ser uma política dos governos. Essa ideologia do terror passa a ser algo perene, que acontece o tempo inteiro, que se eterniza. Então, assim, qual é a relevância disso para entender cenários com tomada de reféns? Quando você tem, na lógica do FBI, a figura do suspeito, você tem um suspeito que pode ser morto, que está atravessado por essa política, mas ainda assim ele não é um criminoso. Quando você está numa tomada de reféns, com um refém, com o tomador apontando a arma para a cabeça do refém, você tem um criminoso ali, já está instituído, ele já é lido, juridicamente ele já é um criminoso. Do ponto de vista legal, jurídico legal, há ali um criminoso. Você não tem dúvida, não é um crime que você presume, é um crime que você testemunha, diferente do suspeito. Então, esse crime que você testemunha, como é que esse lugar afeta a pessoa que está, no caso, na condição do interventor? Como é que você, na posição daquele que precisa dar uma resposta à crise, como é que você lê isso? Isso foi uma preocupação que estava na minha cabeça para entender que lugar é esse que estavam me pedindo para eu ocupar e que eu estava tentando entender como um espaço possível de ser ocupado. E aí, quando você vai gerenciar uma crise dessa, você tem que considerar tudo isso atravessando. Ou seja, dentro dessa lógica de um estado de exceção que nós estaríamos vivendo de uma maneira perene, você tem ali, resgatando Hannah Arendt, aquela ideia do radicalismo do mal, ou seja, não é um mal, como ela compara lá, não é um mal como se semelhante ao que Kant vai falar na sua filosofia, né? Um mal como algo que você pode, de alguma maneira, articular com arbítrio, com a vontade de praticar ou não. É um mal que se institui como uma regra única, é um mal sustentado num estado de necessidade, ou seja, temos que matar para fazer o resto, para garantir a sobrevivência do restante. Essa foi a lógica nazista. É isso que é extremamente perigoso. Então, quando você vai olhar um evento como esse com reféns, há que se pensar nessa ideia comum de já classificar uma vida descartável. Se isso está na cabeça da intervenção policial, ok, faz parte dessa esfera. Agora, na cabeça do psicólogo, ele lida com uma complexidade que é muito maior. Ele lida com um cuidado com essa intervenção, com aquilo que ele fala, com aquilo que é endereçado a ele, com aquilo que ele devolve ao que está sendo pedido. Ele precisa estar consciente desse atravessamento, dessa política de extermínio que a gente vê, por exemplo, em Chomsky, que é um autor também muito, muito legal de conhecer, principalmente porque ele é um grande crítico da política norte-americana, quando ele vai falar dessa política de extermínio que já se estabeleceu como uma forma de invasão, ou seja, se eu vou invadir o teu território, eu mato você. Eu me coloco numa posição de licença para te matar. E isso passa a ser uma regra. Eu lembrei também do Virilio, que escreveu um livro chamado Espaço Crítico, é um livro denso, né? Uma leitura bastante pesada, mas muito profunda, muito, muito interessante, quando ele diz que hoje nós estamos vivendo, ele vai falar sobre digamos assim, essa organização do espaço público, e ele fala desse atravessador que é a vigilância. Então ele diz que hoje a organização do espaço público, ela não tem mais, ela está com o seu valor estético comprometido, porque a ideia é colocar a câmera, a ideia é colocar você o tempo todo como suspeito. A câmera já pressupõe para gente que há ali a possibilidade de um crime, que há ali a possibilidade de uma violação
ao direito, uma violação à ordem, uma violação àquilo que é esperado como regra pública. Então, se você coloca a câmera, se você já organiza, ele fala de uma cidade sitiada, é muito interessante os termos que ele usa e a leitura que ele faz de cenário é muito curiosa. Então, assim, se a gente está numa política mundial de extermínio, nessa lógica da vigilância, nessa lógica de invadir o teu espaço, te matar para isso, se necessário for, nessa lógica de emergência constante, como diz Agamben, qual é o espaço de recuo que nós vamos ter para entender que vida é essa? Para entender que momento a gente pode estar fora dessa vigilância? Como que o psicólogo, lendo Uma Tomada de Reféns, ele precisa entender a potência daquele discurso, mas muito mais do que a potência do discurso, é entender os lugares que estão sendo ocupados por esses atores e como que a intervenção dele pode ser útil, colaborativa e principalmente ética na formação desses sujeitos que estão intervindo no cenário, na sua própria formação, na contribuição que ele vai dar, na contribuição que ele vai dar na condição ali de técnico que está auxiliando o trabalho policial, ou seja, são vários fatores que esse conceito do estado de exceção traz para a gente, muito, muito importantes, eu diria. Por quê? Porque quando a gente vai entender o FBI, entender que o FBI produziu essa doutrina de gerenciamento de crises, que doutrina é essa? Essa foi o primeiro questionamento. Como que eu posso aproveitar as recomendações do FBI, considerando o cenário sociopolítico e cultural que nós estamos inseridos no Brasil, e o que eu preciso descartar? Então, assim, a ideia não é simplesmente importar essa lógica, mas é compreender que há uma complexidade, vários fatores que definem a vida e a morte que precisam ser considerados. O Agamben também faz uma relação, para a gente terminando, mas a ideia não é falar disso agora, num próximo vídeo a gente aprofunda. Ele faz uma relação muito, muito interessante também com a obra de Foucault, principalmente as contribuições do biopoder. Quando Foucault traz a biopolítica, ele fala dessa vida, desse direito de definir que vida vale, desse direito de matar, desse direito de deixar viver. E é muito curioso como é que isso é importante para que a gente entenda a intervenção e entenda que para cada cenário vai haver uma intervenção diferente, mas essa leitura de uma política que atravessa todo esse contexto, isso sem dúvida vai interferir na nossa intervenção e como olhar para tudo isso, para perceber um tipo de prática e de atuação que seja mais eficaz, mas que esteja principalmente comprometida com a vida. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixem aqui os comentários, aquilo que vocês quiserem aprofundar ou acharem que a gente pode trazer em outros momentos. Deixem aí as sugestões de vocês, ok? Muito obrigada aí pela participação. Até o próximo vídeo.